Estou em São Paulo com um grupo de juristas de vários estados do país que aqui vieram em representação do melhor da doutrina e da produção científica na área do direito. E é nesse contexto que eu recebo, como integrante da representação jurídica do estado do Mato Grosso, doutora Valéria Martins Vieira, que tem um trabalho muito sensível numa área que também exige exatamente sensibilidade, que é o campo do direito das famílias. E vamos conversar sobre um novo problema, podemos assim conceituar, um novo problema, um novo embate, uma nova forma de disputa que tem se dado quando da dissolução dos vínculos familiares. Portanto, doutora Valéria, conte-me da novidade. Grata satisfação de estar aqui em São Paulo, sendo entrevistada pelo presidente, Dr. Léo. Essa é uma oportunidade única e que muito me motiva, inclusive, falar do tema da família multiespécie, que me veio como um presente quando eu fui capacitada pelo Conselho Nacional de Justiça, me tornando a primeira instrutora de Mato Grosso a ser certificada pelo CNJ. E isso me motivou a buscar mais profissionalismo. Então fui fazer mestrado e doutorado na Argentina, que no Brasil, à época, não vislumbrava essa possibilidade por ser um tema inovador. Já foi para a Argentina na busca desse caminho, Sim. Já para esse estudo específico. Específico, foi um presente que eu tive e que já fui com esse tema definido. E que eu percebi que também na Argentina, em outros países, era inovador, mas não tanto como no Brasil. Por isso da necessidade de desenvolver para aplicabilidade aqui. E esse é um núcleo familiar constituído por animais de estimação. Como é que se dá um nome no direito? É família multiespécie. Família multiespécie. É isso. E ela pode ser definida como? Como a família que tem animais de estimação no seu núcleo familiar tratados como se membros da família fossem. Quer dizer, o animal deixa de ser um objeto, deixa de ser um ser movente, deixa de ser alguma coisa integrada, digamos, ao patrimônio e passa a ser alguma coisa ligada aos sentimentos, ao vínculo familiar. Sim. Na antropologia, eu estudei muito sobre isso e percebi esse núcleo familiar desde a primeira civilização humana. E isso veio com o direito, como é dinâmico, a necessidade de se preservar esse vínculo entre os entes queridos que, tendo os animais como membros, precisam ser legalizados quando, diante da impossibilidade de manutenção dessa relação conjugal. Quer dizer, há uma ruptura da relação Sim. conjugal e eles têm em comum, digamos, um cãozinho. Sim. De estimação. Sim. Não há previsibilidade legal específica. Então, na Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu os institutos da conciliação e da mediação, prevê na subjetividade essa condição de conduzir o mediador, identificando esse núcleo familiar com a existência de animais de estimação, a necessidade, possibilidade de os entes queridos definirem o destino desses animais, não mais sendo tratados como semoventes, e sim como membros da família, para que se mantenha esse vínculo e até que se preserve a vida desses animais de estimação, que muitos dos meus estudos identifiquei os sentimentos das pessoas que caíam em depressão, inclusive pelas suas ausências, e também dos maus tratos dos animais quando não se direciona o destino deles legalmente, inclusive que se institua isso
na lavratura do termo de uma finalização de uma sessão de mediação familiar. Essa solução, ela necessariamente vem, ou preferencialmente vem, pelo caminho da mediação. Exatamente. Porque uma decisão judicial pode demorar, com eventuais recursos, demorar anos. E é uma solução que não pode demandar tempo. Claro. Até porque o animal, dependendo do animal e da idade em que já estiver, não é? e o tempo conspira na realidade contra as emoções das pessoas e a própria condição do animal, que passa a perceber a ausência de alguém por quem também tem uma relação. Não é? Sim. Esse vínculo sentimental entre eles é comprovado cientificamente. Imagine que está comprovado que o cachorro, ele é o animal que mais se aproxima dos sentimentos e do raciocínio humano. Então, visando prevenir sofrimentos, é por isso que eu defendo essa necessidade de amparar legalmente esse vínculo que, embora tenha sido destituído, mas que deva se manter, assim como os filhos. Inclusive, as famílias da contemporaneidade, muitos decidem não ter filhos humanos e os têm como filhos de animais de estimação, como se assim os fossem. No Brasil, nós somos o terceiro país do mundo que mais tem pets. Imagina, diante dessa necessidade de comercialização e da necessidade que os seres humanos têm de manter esses animais bem acolhidos e bem mantidos. É um novo nicho de mercado, inclusive, mas que tem que se preservar primeiramente o elo sentimental entre todos, inclusive dos animais. Muito obrigado. Eu conversei com a doutora Valéria Martins Vieira, do estado do Mato Grosso, e que nos traz essa reflexão interessante no campo jurídico e de uma ampla aplicação na relação das pessoas e no cotidiano da vida de muitas famílias. Muito obrigado, parabéns pela sua ciência, pela contribuição ao direito. São profissionais do seu nível que ajudam o direito a evoluir e atender às necessidades sociais. Muito obrigada, eu que agradeço. Embora pareça paradoxal, nós devemos ser anjos de luz a guiar as pessoas que vivem na escuridão do conflito. Assim somos guerreiros da paz. Parabéns. Obrigada.